Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu quero ler com vocês aqui um texto. Quero começar a ler com vocês a partir do verso 36. Nós vamos até o 41. Mateus, capítulo 26, versos 36 até o 41. Para comentar aqui, gente, um momento ímpar da história de Jesus. Ele está próximo à sua morte, está próximo a ser preso. Ele tem um momento de oração ali. E é interessante que Jesus ele expõe um sentimento que havia no seu coração, que é um sentimento bastante diferente da figura que nós costumamos ter e ver de Jesus. Todos nós olhamos para Jesus com esperança. Olhamos para Jesus como alguém que tem o poder que vai resolver nossas vidas, que tem a graça para operar um milagre, para trazer a provisão, para trazer a resposta para as nossas perguntas. E sim, devemos olhar para Jesus com esse olhar. Mas o Jesus humano, ele estava submetido a todas as nuances humanas. Tanto as nuances físicas, você vê que tem momentos, tem milagres que Jesus opera, que no contexto do milagre ele está dormindo, porque está cansado, né? Quando ele acalma a tempestade mesmo, os discípulos perguntam ali, mestre, nós estamos aqui perto de naufrágio, e o mestre está dormindo, estava cansado. Tem um momento do seu ministério que Jesus tira uma espécie de férias, ele vai para um determinado lugar mais distante a fim de descansar. E nesse momento aqui, Mateus 26, Jesus ele vai dizer o seguinte a partir do verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Essa palavra Getsêmani, o monte, o jardim do Getsêmani, perdão, significa prensa de azeite, prensa de óleo. E por que isso era chamado? Por que o jardim era chamado assim? Porque ali era um lugar onde da azeitona era extraído o azeite. E o azeite que era retirado da azeitona era tirado através do esmagamento. Não sei se você já viu uma máquina de fazer azeite daquele tempo, mas talvez se você não tiver visto, algo semelhante a esses carrinhos que você tem na rua hoje que vendem caldo de cana, né? Pelo menos assim, o processo da máquina é a mesma coisa. Você quer tomar um caldo de cana, você pega ali a cana e passa, né, por uma espécie de moinho que vai esmagar, e naquele processo de esmagar o bagaço da cana, você retira o suco dela. Então, algo parecido acontecia lá no jardim do Getsêmani, a prensa de óleo, prensa de azeite. O azeite era prensado, era esmagado e dali era retirado, azeitona, perdão, esmagada, e dali era tirado o azeite. Azeite esse, gente, que não servia só para questão alimentar, não. O azeite servia como um cosmético, servia para limpeza, servia para a função sacerdotal. O azeite servia, inclusive, como combustível, porque era utilizado para acender o fogo nas lamparinas. Afinal de contas, está falando aqui de um tempo que não tinha a eletricidade que nós temos hoje. Então, aquele lugar, que era um lugar de prensa de azeite, um detalhe que eu vejo poucas pessoas falarem, quando você tem um lugar onde se prensa azeite, o cheiro do azeite fica muito forte naquele lugar. A questão olfativa ali também era muito interessante. Em todo um cenário acontecendo. E ali, nesse lugar do Getsemane, a alma de Jesus está sendo esmagada. Olha que interessante isso. Um lugar onde era chamado de prensa de óleo, um lugar onde a azeitona era esmagada a fim de dar o seu fruto mais valioso que é o azeite, Jesus estava com a sua alma sendo prensada, sendo esmagada. Eu te pergunto, você já se sentiu com a alma prensada, com a alma esmagada alguma vez? Certamente todos nós já vivemos isso pelo menos uma vez na vida. E garanto que a maioria de nós tem várias histórias, vários momentos assim para poder relatar. E aí Jesus fala assim, versículo 36. Então Jesus foi com seus discípulos, já para um lugar chamado Getsemane, e disse ele, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Detalhe, versículo 37. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então Jesus está com os discípulos, ele pede para os discípulos ficarem em determinado espaço, ele chama Pedro, Tiago e João e leva para outro lugar um pouco mais afastado.
E a Bíblia diz no versículo 37 que ele começa a se entristecer e começa a se angustiar. Interessante isso, né? Porque Jesus, quando ele se separa ali dos 12, traz só os 3 mais íntimos. Quando ele está num lugar ali com os 3 mais íntimos, ele começa a dar vazão para um sentimento. Ele começa a ficar no nível mais forte de vulnerabilidade. Todos nós temos isso, né? A gente tem um ambiente, a gente tem ali um grupo de pessoas, ou amigos, ou cônjuge, ou familiares, que nos permitem essa vulnerabilidade. Está com a pessoa, você se derrama mais na alma, você se sente mais confortável para aquilo. Jesus tinha isso com esses 3, Pedro, Tiago e João. Então, quando ele se separa dos 12 e leva só esses 3, ele começa a dar vazão a esse sentimento, essa angústia, essa tristeza. Em versículo 38, olha o que ele diz. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu estou lendo aqui na NVI, mas em algumas versões mais antigas vai dizer assim, ó, a minha alma está profundamente triste, a minha alma está angustiada até a morte. Tem alguém aqui que tem essa versão? A minha alma está angustiada até a morte. Já sentiu esse nível de angústia profundo no seu coração? Que você pensa, nossa, isso aqui tem um sabor de morte, eu estou tão angustiado, a coisa tá quase passando da vida para a morte. Isso não está me fazendo bem, isso aqui tá me destruindo por dentro. Eu estou vivo, estou respirando, eu estou de pé, mas por dentro eu estou sendo moído. E assim como uma azeitona era moída lá no Getsemane, Jesus estava com sua alma sendo moída também. Mas Jesus ele está ali naquele processo, já sabendo do que aconteceria. Isso aqui é momentos antes de Judas aparecer, Jesus vai ser preso, depois ele vai ser morto, e a história vocês conhecem. Ele já está percebendo tudo aquilo e ele toma a atitude de orar. Jesus não toma a atitude de fugir, não toma a atitude de reclamar, não toma a atitude de brigar, ele toma a atitude de orar. E a oração, gente, ela é para nós, para nossa alma, tão importante quanto o oxigênio é para o nosso corpo. Muito importante. Nós não conseguimos ficar sem respirar mais do que poucos segundos. Eu lembro de um tempo aí que o pessoal bateu o recorde mundial de ficar tanto tempo sem respirar. Foi 5 minutos, 6 minutos, negócio de louco assim. A gente não consegue ficar muitos minutos sem respirar. Se você travar sua respiração, você mesmo colocar sua mão no nariz para travar a respiração, o seu corpo mesmo já começa a entrar em agonia ali para fazer você tirar. Você, meu Deus, preciso de fôlego. Você precisa de alívio, porque a respiração é muito importante. A oração é assim para a nossa alma. Agora, qual é a questão? Se a gente consegue ficar só alguns minutos sem respirar, a gente consegue sim ficar alguns dias sem orar. Vários dias, meses, anos. Tem gente que fica a vida toda sem orar. Devido a essa diferença de urgência, a gente acha que a oração não é tão importante. Porque, não, se eu ficar sem orar aqui, eu não vou morrer na hora mesmo. Só que a falta de oração, ela nos mata aos poucos, entende? Jesus está perto da morte. E a atitude mais urgente que ele tem diante de uma grande angústia é orar. Verso 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Olha que situação. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Jesus, ele leva, né, os 3, né, Pedro, Tiago e João ali para poder ter um momento de oração um pouco mais reservado. Os caras dormem. E aí, né, não foi uma coisa ao acaso. Tanto que Jesus questiona, meio que reclamando com eles ali, né? Poxa, nem por 1 hora vocês ficaram aqui para vigiar. E esse termo vigiar tem a ver com estar atento de fato, né? Eu pergunto, por que a gente deixa tanto passar essa vida de oração? Por que nós não acendemos essa urgência de orar em nossas vidas? Tem muitas razões. Primeiro de tudo, a oração, ela confronta a nossa carne. E nós somos feitos de carne. Quando se fala de carne, se fala de natureza pecaminosa. Então, o fato da oração confrontar a nossa natureza pecaminosa,
Isso faz com que haja uma guerra para nós orarmos. Sabia disso? Tem gente que acha que quando a gente ora, Tiago, eu orei, mas deve estar vendo uma batalha espiritual, que a minha oração não subiu, os demônios estão atuando para a minha oração não subir. Esqueça isso. Não tem base bíblica nenhuma disso. Lá em Daniel, por exemplo, a Bíblia fala, Daniel passa 21 dias orando, e aí um anjo traz a resposta a Daniel, e o anjo traz a seguinte resposta. Daniel 10. Depois você lê lá. O anjo traz a seguinte resposta. Daniel, a sua oração ela foi ouvida desde o primeiro dia. Aí você pensa, poxa, a oração foi ouvida desde o primeiro dia. Então por que o anjo demorou 21 dias? Porque estava havendo guerra no mundo espiritual para o anjo descer. A oração, a guerra não foi para a oração subir. A guerra foi para a resposta descer. Satanás não impede a oração de ninguém, irmão. Demônio nenhum impede a oração de ninguém. Você pode estar no Brasil, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar na China, pode estar em África, pode estar na Antártida, no Polo Norte. Você pode estar nos anos 2000, 1500, 1500 a.C. Você pode estar, sabe? Você pode ser de branco, preto, amarelo, azul, alto, baixo, homem, mulher, criança, velho, adulto, jovem. Satanás, ele não vai impedir Deus de ouvir a tua oração. Compreende? Mas Satanás prefere entrar em guerra contra os anjos do que lutar contra a sua oração. Então não tem problema a tua oração subir. Então, Thiago, já que não tem problema da minha oração subir, já que o inferno não consegue impedir minha oração, como é que o inferno faz a guerra então? Então, o inferno faz a guerra te desencorajando de orar. Então, a preguiça de orar, a procrastinação para orar, a falta de tempo para orar, tudo isso é o inferno vencendo a guerra contra a sua oração. Porque ele sabe que quando a tua oração for feita, ela vai subir e ela vai causar efeito. Vai ter uma resposta, vai ter um mover, vai ter uma intervenção espiritual através da tua oração. Entende? Então nós precisamos discernir que a nossa carne é fraca. Jesus fala isso, versículo 41. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não estava falando isso com qualquer pessoa, a gente estava falando isso com os discípulos mais íntimos dele, Pedro, Tiago e João. Me fala aí um ser humano que viu mais coisa de Jesus do que Pedro, Tiago e João. Que viu milagre, que viu ensinamento, que viu pregação, que viu as dores. Que viu Jesus desabafar, minha alma. Imagina Jesus chamar você no canto e abrir o coração para você dizendo assim, a minha alma está angustiada até a morte. Olha o nível de intimidade. E esses caras enfrentaram a luta para poder vigiar e orar. Entende? Essa é uma questão que permanece nas nossas vidas e sempre vai permanecer. Agora, embora seja uma luta desafiadora, tem como vencer. Você tem que ter uma atitude de orar. E, inclusive, olha que interessante isso. Eu estava vendo esses dias, apareceu para mim alguns conteúdos, não só, alguns conteúdos sobre devoção quando não há vontade. Tiago, não estou com vontade de orar. Devo orar? Tem gente que acha que não. Tem gente que acha que, olha, Tiago, se eu orar sem vontade, aí vai ser obrigação, e Deus não quer nada por obrigação, não sei o que. Irmão, se você for na academia só quando você estiver motivado, e aí, teu músculo, no dia que você não vai motivado, teu músculo não cresce, não? No dia que você faz dieta, mas querendo comer aquele bolo de chocolate, teu corpo não sente a diferença, não? No dia que você ama teu cônjuge, mesmo quando tá chateado com ele, não faz diferença na relação, não? Então, se nós ficarmos reféns de uma motivação, na verdade a gente vai ficar refém de uma euforia. Ah, tem que estar eufórico para orar. Pelo amor de Deus! Oração é uma necessidade, não é luxo. A gente precisa transicionar esse pensamento. Oração não é luxo, é necessidade. Nós precisamos orar. Ah, tô cansado, tô desmotivado. Meu irmão, dá teu jeito. Dobra teu joelho e faz a oração. Você precisa orar. Você precisa orar. Se você não orar, vai piorar. Tem um teólogo, se não me engano, foi o Martinho Lutero. Eu sempre me bato, né, nesses nomes. Sempre confundo, gente. Impressionante. Eu confundo. Às vezes foi Agostinho, eu falo que foi Lutero. Eu sou Lutero, eu falo que foi Agostinho. Mas eu acho que foi Lutero mesmo. Ele falava assim... perdoe, não vou ter a frase exata. Mas ele falava assim, nos dias que eu mais estou ocupado são os dias que eu mais preciso orar. Interessante isso, né? Porque muitas pessoas falam que não oram porque não tem tempo. Martinho Lutero falava, não, no dia que eu estou mais ocupado, que tem mais demanda, é no dia que eu mais preciso orar. É nesse dia aqui que eu, meu Deus, priorizar a oração, porque a oração te faz ganhar tempo. Tem uma frase do Luiz Hermínio que ele fala assim, olha, nós precisamos orar para decidir, oração antes da decisão, precisamos orar para decidir. Porque muitas vezes quando a gente ora,
a gente nem vai precisar decidir. A nossa oração já vai gerar ali uma intervenção que vai ser a própria decisão de Deus. Deus vai mover os pauzinhos, vai mexer ali, a circunstância, a perspectiva vai mudar. Então nós precisamos orar e vigiar em todo o tempo. Compreende? Talvez você está sem orar, ou sem ritmo de oração, justamente porque está com a alma angustiada até a morte, como Jesus estava. Mas nós que Jesus não estava nesse pique de motivação, nossa, que motivação aqui para orar, estou super motivado para orar. Não, ele está angustiado até a morte. É como se Jesus chegasse para a gente e falasse assim, olha, eu estou aqui de uma forma que talvez você não consiga entender o quão mal eu estou, o quão para baixo eu estou, o quão mexido eu estou, o quão angustiado eu estou. E aí, Jesus vai fazer o quê? Eu vou orar. Entende? A oração é a melhor decisão que a gente pode ter. E aí, por que a gente não ora? Porque a oração, ela também exige vulnerabilidade. E nós não estamos acostumados a sermos vulneráveis. Às vezes tem vergonha de ser vulnerável. Os últimos 2 devocionais aqui, eu sei assim, bom, esse devocional sempre é gravado, então pode ser que alguém assista vários dias depois, várias semanas depois, vários anos depois. Mas os últimos 2 devocionais aqui, vem aqui no canal, fica tudo salvo. Nós falamos sobre vulnerabilidade de uma forma muito forte. Lá em Gênesis 3, quando o homem cai, né, ele se descobre, ele se percebe nu e ele se esconde, Deus faz folhas de figueiras. Já mostra a dificuldade de ser vulnerável, a gente explorou isso nos devocionais anteriores. E no último devocional, esse foi no penúltimo, no último devocional, nós falamos de Davi, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Prova os meus pensamentos, prova o meu coração, que é mais vulnerabilidade do que isso, gente. Então a oração, ela nos leva a um lugar de vulnerabilidade que quando nós somos carnais, a gente tem vergonha. Quando nós somos carnais, está cheio de escudo, cheio de armadura, cheio de não me toque, cheio de eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou forte, eu posso, eu consigo. Para com isso, você não consegue nada sem Deus. Vai com essa conversa fiada para lá, meu irmão. Você não consegue nada sem Deus. Jesus falou assim, ó, sem mim nada podeis fazer. Vai com essa conversa fiada para lá. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos orar. Precisamos ser vulneráveis diante de Deus. E não só sermos vulneráveis, e aí eu quero já avançar porque o horário, a minutagem já passou um pouquinho aqui, mas a gente tem uma outra dificuldade de orar, principalmente nesse tempo, que é o fato de nós estarmos intoxicados com a loucura da vida moderna. E orar exige parar um pouco, sabe? Eu lembro que uma pessoa me relatou certa vez e falou assim, Tiago, estou com dificuldade de me concentrar na oração. Né? Toda vez que eu oro, eu começo a orar e daqui a pouco o pensamento começa a devagar. Já aconteceu isso com você está orando ali, Senhor, em nome de Jesus, daqui a pouco você está pensando na bolsa de valores, está pensando na sua família, está pensando em um problema do seu trabalho, está pensando em algo do seu filho. E aí teu pensamento vai ali, você se vê perdido, você volta para a oração. Daqui a pouco o pensamento foge de novo, aí você volta para a oração e fica aquela briga de concentração na oração. Por que isso acontece? Muitas vezes é porque nós não estamos acostumados a focar em uma coisa só nesse mundo. A gente vive na era das notificações. É notificação em celular, é notificação em computador, é notificação em um monte de coisa, e a vida vai completamente acelerada, e rede social o tempo todo, é comentário, é like, é compartilhamento, é direct, é mensagem, é foto, é vídeo, é tudo. E de repente, meu irmão, quando você precisa parar para orar, primeiro de tudo, o nosso cérebro, para algumas pessoas isso aqui, ele tem dificuldade já de ficar longe do celular. Síndrome de abstinência. Então, quando você vai orar, pelo menos em tese, não é proibido orar com o celular, não. Depois eu vou ensinar a oração que vocês podem fazer com o celular, não tem problema não. Às vezes tem uma lista ali no celular, vai orando com a lista e tal, não tem problema nenhum. Mas tem gente que para orar e bota o celular de lado, a pessoa não consegue. Ela do nada assim, levanta da oração e começa a pegar o celular, mexer e bota, oh meu Deus, estou orando. O ritmo tão acelerado, tão intoxicado, tão louco, que a gente tem dificuldade de parar, de se concentrar, de achar as palavras. Quando nós vamos orar, é muito comum, pega esse ensino aqui, que às vezes a gente vai para um culto, para uma pregação, para uma conferência, que a pregação é maravilhosa, mas ninguém para poder ensinar essas coisas simples. Às vezes os primeiros momentos da oração são os mais difíceis de se concentrar.
Porque é um momento onde sua mente está cheia, está no ritmo, está no fluxo da correria. Então você parar ali, vai ter um tempo, vai ter uma, sabe? Aí você primeiro para e começa a falar as palavras bem devagarzinho, para sua mente ir desacelerando. Fala, Senhor, meu Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Quando eu oro aqui no final do devocional, não vou ficar fazendo isso para não ficar vários minutos aqui, né, tomando seu tempo. Você pode orar em casa. Mas começa a oração assim simples. Meu Deus, tem misericórdia. Oh, meu Deus, me ajuda. Oh, Senhor. Aí você vai desacelerando. Então não chega, sabe, vomitando as palavras de vez. A não ser que funcione para você. Mas se você tem problema de concentração, desacelera a tua mente. Desacelera a tua fala. Tá? Não tenha pressa de encontrar a palavra. Vai buscando a palavra certa. Eu gosto de fazer esse exercício de buscar a palavra certa para comunicar para Deus o que eu estou sentindo. Tiago, Deus precisa que você fale? Não. Deus me conhece. Salmo 139. Tu conhece aqui meu coração mais do que eu mesmo. Né? Sonda, meu Deus, conhece meu coração. Ainda a palavra nem me saiu da boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. Mas o exercício de encontrar a palavra certa vai me ajudar a me situar na oração. Entendeu? Senhor, eu estou sentindo... Aí eu começo a pensar, eu começo a refletir. Eu tô com medo? Ou eu tô com raiva? Ou eu tô triste? Ou será que eu tô com inveja? Ou será que é vaidade do meu coração? Não, é medo? E é medo por quê? Por que eu fiquei com medo daquela situação? O que é que representou? Eu lembrei de quem? Qual a situação? Quando foi que eu senti um medo parecido com isso? Senhor, eu tô com medo de acontecer tal coisa. Passei ali uns 40 segundos, um minuto ali tentando encontrar, tentando me situar dentro da minha própria alma. Deus já sabe. Mas a partir do momento que eu me encontrei ali, meu irmão, tudo ficou mais fácil para mim. Eu vou entender como orar melhor. Mas, Thiago, tem dia que a gente não encontra a palavra. Tudo bem, mas não deixe de buscar. Tem dia também que eu não encontro a palavra. Senhor, eu não consigo nem entender o que está acontecendo. Eu estou tão louco. Eu estou tão louco aqui que eu não... Me ajuda, tem misericórdia. Me ajuda a me entender, Senhor. Toca aí, vai no meu coração, onde eu não consigo entender, mas não faz a oração apressada. Ah, Senhor, tu sabes, em nome de Jesus, amém. Não, calma, cara, calma. Não tem essa necessidade. Então, esse ritmo intoxicado que a gente tem da nossa vida atual, isso também nos atrapalha de orar. Isso nos faz, inclusive, como é que fala? Esqueci a palavra agora, mas desacreditar da oração. Não era essa a palavra que eu ia usar, mas você vai entender. Isso nos faz descredibilizar. Descredibilizar, subestimar a oração. Poxa, fazer uma oração aqui para um Deus que eu nem estou vendo. Vou estar falando aqui, Tiago, será que eu estou falando mesmo com Deus? Ou é só com minha mente? Será que não é religiosidade? Então, você vai enfrentar isso. Você vai enfrentar isso. Mas saiba que a oração é o meio, o canal aberto que Deus deixou para você falar diretamente com Ele. É o canal aberto que Deus deixou para você conectar diretamente com o céu. E você começa a orar. E aí, na maioria das vezes, quando a gente termina de orar, nem sempre a gente recebe uma resposta de Deus. Isso, na verdade, é muito raro, né? Você orar ali, terminou a oração, recebeu a resposta na hora. Pode acontecer, mas é raro. Mas só de você ter colocado para fora o que estava no seu coração, você se sente mais leve, já se sente fortalecido pelo Senhor, já se sente mais em paz, já se sente protegido, guardado. Por quê? Porque você sente a presença do Senhor ali. Você sabe que Deus está contigo, você apresentou tua causa a Deus. Meu irmão, é tanto benefício. E aqui eu quero fechar com algo muito interessante, esse nosso devocional. Olha só, eu vou falar aqui o quarto ponto que eu separei. Eu separei aqui, na verdade, para resumir, foram 7 pontos. Só vai dar para falar 4 no devocional, né? Na comunidade do discipulado nós temos 4 aulas sobre oração. São 3 aulas e uma aula só de perguntas e respostas sobre oração lá na comunidade. E eu vou ter que fechar com isso mesmo, o tempo já não dá mais. Mas uma última coisa que eu quero falar é o seguinte. Às vezes a gente não consegue orar a Deus. Tiago, por que eu não consigo ficar horas orando ao Senhor como outras pessoas conseguem? Bom, talvez outras pessoas não tenham um filho pequeno como você tem.
Talvez as pessoas não tenham a carga horária de trabalho que você tem, não fique 4 horas no trânsito da sua cidade como você tem que ficar. Mas, além disso, oração não é só falar. Se você me pedir para falar 10 horas seguidas para Deus, talvez também me falta a palavra. Tema eu tenho, assunto eu tenho. Mas talvez eu não lembre de tudo. Talvez em começar a falar ali a partir de 1h30, 2 horas, eu vou estar com a cognição já mente cansada, o corpo cansado. Aí você começa já a não raciocinar tão bem quanto antes. É tudo isso, tudo isso. Você não precisa ficar falando 10 horas, falando 2 horas seguidas. Tem um tempo de silêncio, tem um tempo de ouvir, tem um tempo de entoar uma canção. Então, eu gosto muito de começar as orações, quando não é aquela oração simples, né? Que você vai, às vezes, ou para dormir, ou para antes da refeição, oração rápida. Quando é um tempo de oração mesmo, eu gosto de começar com a canção. Aí você começa ali, prepara um ambiente, uma canção de adoração. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Começa cantando ali, adorando, 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 adorando. Aí você vai ali cantando, ouvindo os instrumentos, ouvindo uma canção que te conecta com Deus. E você fala, ó, isso aqui já acalma a tua ansiedade, esquece um pouco tua lista de compras, esquece um pouco tua lista de oração. Calma, adora Deus, adora. A Valnice Milhomens, eu vi uma pregação dela interessante esses dias, e ela falava o seguinte, se eu tivesse 1 hora para interceder, ela falando, né? Para quem não conhece a Valnice, grandes intercessoras nas últimas décadas no Brasil, recomendo vivamente que você assista o material vasto que tem dela na internet e os livros também. E a Valnice falava assim, se eu tivesse 1 hora para interceder, eu passaria 55 minutos adorando. E aí, você que está assistindo essa pregação, você pergunta, né? Peraí, vai ser 1 hora, 60 minutos para interceder, 55 adorando, cantando. Ela fala assim, porque se você... A adoração, ela vai alinhar teu coração. Você passa ali 55 minutos adorando. Quando você está com o coração alinhado, aqueles 5 minutos de oração, com o coração alinhado ao coração de Deus, irmão, você vai romper. É muito melhor do que você passar 60 minutos falando um monte de abobrinha. A abobrinha também é bênção, mas é cansativa. Às vezes você está tentando ali encher linguiça com Deus, sabe? E começa a adorar, 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 cantar, ouvir a Deus. Aí você vai ali, entrando num flow ali do Espírito de Deus. Daqui a pouco, meu irmão, uma frase vai trazer um significado, um peso, positivamente falando, muito forte. Vai trazer um nível de graça, de unção, de poder, que talvez um texto completo não traria. Entende? Você vai se enchendo, se enchendo. Tanto é que, se você notar bem, a oração de Jesus é uma oração curta. É claro que Jesus orou por 1 hora. Né? Quando ele volta a perguntar para os discípulos, poxa, nem por 1 hora vocês conseguiram vigiar comigo, então denota-se que ele orou por 1 hora. Mas quando Mateus escreve esse evangelho, certamente ele ouve o relato de Jesus. Jesus está contando para ele, está resumindo a história. E Jesus só conta esse pedaço da oração. Ou seja, ali é um resumo, é o sentimento da oração. Essa frase aqui, Pai, olha, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade ante a minha. Essa frase aqui, para um coração que está angustiado até a morte, representou tudo. Eu não sei desses 60 minutos, dessa 1 hora que Jesus estava orando ali, eu não sei quanto tempo ele passou falando ou quanto passou chorando. Tem tempo de oração que você vai passar, que você vai estar lá, meu irmão, só chorando, 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 e você não consegue ali copiosamente nem encontrar as palavras, mas o teu choro também é uma forma de oração. Claro que é, claro que é. Com quanto tempo uma criança começa a falar? Deixa eu pesquisar aqui agora, quem sabe faz ao vivo. Com quanto tempo, em média, e a câmera balança, né? Vamos lá. Quanto tempo, em média, uma criança começa a falar? Segundo o Google, por volta dos 12 meses, ela começa a falar a palavra como mamãe. Vamos pensar que com 1 ano a criança começa a falar. Tá, ok. Deixa eu fazer uma pergunta, pra gente fechar o devocional aqui. A criança, ela começa a se comunicar com 1 ano de idade?
Ela desde antes de nascer, ela se comunica. A barriga da mãe dando um chute, virando, aquela coisa toda. Depois que nasce, como é que a criança se comunica, gente? De várias formas, a principal delas, o choro. Aí a mãe, né, ou pelo menos quem tem experiência, quem convive com a criança ali, fala, ó, esse choro aí é de sono. Esse choro aí é de fome. Esse choro aí tá diferente. Será que é alguma dor? Será que ele tá com cólica? Será que tem alguma dorzinha nele aí que a gente não tá identificando? Esse choro aí representa outra coisa. Sim, esse choro é porque ele ficou assustado. O choro comunica, transmite, conecta, entende? Olha quantos elementos nós falamos aqui. O silêncio, a escuta, a adoração musical, o choro. Quantas coisas preenchem um lugar de oração que às vezes a gente conecta achando apenas que é como fala, tem que falar, 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 falar. Ô meu irmão, se você ficar falando assim, você não consegue nem fazer um devocional de 30 minutos. Já tô falando demais aqui. Eu já tô cansado de falar aqui. Devocionalzinho de 30 minutos. Entende? Então, esse falar constantemente é um pedaço da oração. Um pedaço da oração. Isso, essa falta de entendimento, esse tempo corrido que nós vivemos, esse subestimar o poder da oração, enfim, todas essas nuances que nós falamos aqui, tudo isso tem nos empurrado para um lugar distante da oração. Nós, como cristãos, nunca podemos perder isso. Nunca podemos perder isso. Você, como filho de Deus, não tem nenhuma fase que você não vai precisar orar. Não tem nenhum momento da sua vida que você não vai precisar ter ali um altar de oração na sua casa. Quando eu digo altar de oração, é um tempo de oração, quando diz um momento de oração. Nós precisamos disso todos os dias. Jesus, que era o Filho de Deus, ele orava mais que todo mundo. Sabe? Quanto mais nós precisamos muito ter esse lugar de oração, porque muitas vezes Deus nos leva para um Getsêmani. Deus nos leva para um lugar de prensa. Deus nos leva para um lugar de esmagamento. Mas esse lugar vai produzir óleo, vai produzir azeite, vai produzir unção. Como, Tiago? Através da oração. Sabe aquela música que está bombando agora? Nas horas escuras da vida, Jesus estava lá, orando. Na hora escura da vida, a fase de Jesus lá, ele estava lá orando. Suas horas escuras, ore, irmão, clame, busque, fale com Deus. Tenha o seu momento com Deus. Não perca isso, não negocie isso por nada dessa vida. E a batalha espiritual que acontece contra a oração é justamente desencorajar você de orar. Achar que, olha, não tem nada demais, isso aqui eu posso fazer depois, não faz tanta diferença assim, acho que é demais, é um exagero. Tal. A batalha está aí. A batalha está aí. Porque Satanás sabe que quando um joelho se dobra na terra, uma porta se abre no céu. Amém. Eu quero orar com você nesse momento e fechar esse tempo de devocional. O Instituto, deixa um like nessa transmissão, gente. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Aliás, se você que está aqui pela primeira vez, já se acostuma, né? Devocional diferente de tudo. Acho que bênção ter cada um de vocês aqui diariamente e compartilhar a palavra. Vem para o nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição. No nosso grupo nós compartilhamos todos os dias o link do devocional e as anotações do devocional para você estudar. Inclusive, lá no grupo, volta e meia, a gente libera um presente especial, uma comunicação especial, que só quem está lá no grupo de WhatsApp também recebe, tá bom? Clica no link que está nos comentários, entra no nosso grupo de Zap e vamos orar ao Senhor para fecharmos essa palavra. Santo Deus, muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor nos ensina, tudo aquilo que o Senhor nos mostra através da sua palavra. E eu quero te pedir, nos ajuda a restaurar esse lugar de oração, se porventura ele estiver quebrado. Ajuda-nos a fortalecermos na vida daqueles que já têm uma vida de oração, que têm buscado, têm clamado, mas que talvez estejam como Jesus estava naquele momento, angustiados até a morte, tristes, ou vivendo uma fase nebulosa da vida. Meu Deus, eu quero te clamar para que nós não venhamos negociar essa ferramenta tão preciosa que o Senhor nos deu, ferramenta que abre os céus, que traz a tua intervenção, que gera uma conexão entre a terra e o céu, entre o nosso coração e o seu coração. Meu Pai, eu quero te pedir algo que eu não posso fazer, que ninguém pode fazer a não ser o Senhor. Revela o coração de quem está orando comigo,
a necessidade e o poder que guarda a oração. O Senhor conhece os seus filhos, o Senhor sabe como alcançá-los, o Senhor sabe como comunicar essas verdades a eles. O que eu faço nesse momento para te agradecer por tão grande amor que o Senhor tem conosco, a ponto de nos ensinar verdades tão preciosas e poderosas em sua palavra. Te agradeço, te louvo, te peço uma bênção especial na vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.